Graça e paz do Senhor Jesus a toda a igreja, amém? Queridos, glória a Deus por estarmos aqui. Ainda somos um grupo pequeno nesse início, mas eu acredito que vai chegar mais gente ainda aí. E nós já temos que começar, né? Já começou, já deu a hora do início, né? Então nós vamos começar aqui o nosso culto de ensino. Eu quero estar lendo aqui alguns versículos do Salmo 80, o Salmo de Asaf, que também foi o salmo que Deus colocou no meu coração nessa manhã para estar refletindo e trazendo uma mensagem a todos os meus contatos telefônicos que recebem de mim uma mensagem toda manhã. Então esse salmo foi a base da reflexão que Deus colocou no meu coração. Aqui no Salmo 80, a partir do versículo 8, diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste, preparaste-lhe um lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide, e a videira que a tua destra plantou, e o ramo que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua face sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém, igreja? Queridos, esse salmo aqui é um salmo que expressa, vamos dizer assim, o desejo do coração do salmista de que o favor de Deus volte sobre o seu povo. Ele faz aqui uma declaração ao Senhor de tudo o que aconteceu desde o momento que o Senhor tirou o seu povo do Egito. E ele compara a nação de Israel a uma videira que o Senhor tirou do Egito, que o Senhor transplantou do Egito e plantou numa terra fértil, na terra de Canaã, na terra prometida, como ele havia dito que faria com o seu povo. Mas só que quando o povo entrou na terra, possuiu a terra, os inimigos começaram a prevalecer sobre o povo de Deus. A ruína começou a vir sobre o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus começou a agir com infidelidade para com o Senhor. Porque o povo de Deus começou a agir com desobediência para com o Senhor. E o que acontece? O Senhor começou a tratar com o coração do seu povo, com a infidelidade do seu povo, com a desobediência do seu povo através do sofrimento. É como se Deus falasse: eu plantei a vinha, cerquei ela, guardei a vinha, agora eu vou tirar a cerca para que os inimigos a toquem, para que o meu povo se volte para mim novamente. Muitas vezes o sofrimento é uma maneira, é um instrumento, é uma ferramenta que Deus usa para trabalhar o coração do povo de Deus, para remover do coração do povo de Deus a inclinação para o pecado, a inclinação para o mal, a desobediência, a infidelidade, para que através do sofrimento o povo volte-se novamente para o Senhor. Então, quando eu olho para essa realidade que foi vivida por Israel lá no passado, lá naquela época em que o Senhor o escolheu aquele povo para representá-lo na terra, trazendo isso para os nossos dias, eu fico observando, irmãos, tudo que está acontecendo no mundo, não somente no Rio Grande do Sul, mas em toda a terra. Nós vemos que muitos lugares estão sendo assolados por calamidades, por problemas, por dificuldades. E eu fico pensando, irmãos, será que não é tempo de buscar a Deus com arrependimento? Será que não é tempo de buscar a Deus com o coração quebrantado? Será que não é tempo de converter-se a Deus, vamos dizer assim, de todo o coração? Porque foi para isso que aquele sofrimento veio na vida do povo, para que o povo se arrependesse, para que o povo se quebrantasse, para que o povo convertesse o seu coração inteiramente ao Senhor, se voltasse dos ídolos para o Senhor, se voltasse do pecado para o Senhor. E eu vejo que nós estamos vivendo dias em que talvez
esteja precisando acontecer isso novamente, mas não só com uma nação, não somente com uma nação, mas com todo o povo da terra, porque Deus não ama só uma nação, Deus ama todos os seres humanos, e Deus quer que todos se arrependam. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos se arrependam, que todos se arrependam, que todos se voltem para Ele e sejam salvos. Por isso Ele fala com o povo lá em Isaías: olhai para mim que sereis salvos. Então é tempo hoje do povo se voltar para Deus. Hoje existe uma frieza espiritual no coração de muitas pessoas. Hoje existe uma arrogância espiritual no coração de muitas pessoas. Hoje existe uma autossuficiência muito grande no coração de muitas pessoas, que preferem depender mais de si mesmos, da sua própria força, do que depender de Deus. Estão buscando para si tudo aquilo que os seus corações desejam, sem se preocuparem se aquilo que eles estão buscando agrada ou desagrada o coração de Deus. Ou seja, a vontade de Deus não está sendo levada a sério. E Deus, eu vejo que Deus está permitindo que situações negativas, ruins aconteçam para gerar um despertamento de fé. É como se a fé estivesse adormecida ou apagada no coração do ser humano, mas quando a dificuldade chega, o problema chega, o sofrimento chega, esse ambiente de sofrimento, ele gera, irmãos, um ambiente propício para o ressurgimento da fé. Deus quer que a fé renasça novamente. Deus quer novamente mostrar ao povo que a salvação está nele. A salvação em todos os aspectos da nossa vida, não somente no material, mas principalmente no espiritual, está nele, na manifestação da sua graça, que é o seu favor. Assim como o salmista estava preocupado em resgatar o favor de Deus, que é a graça de Deus sobre a vida do povo, assim hoje nós precisamos ter essa preocupação, trazer sobre a nossa vida o favor de Deus, a graça de Deus, porque é na graça de Deus, é no favor de Deus que está a nossa salvação. É na graça de Deus, é no favor de Deus que está o nosso socorro, o nosso livramento, a ajuda que nós precisamos. O nosso Deus é o Deus da graça. O nosso Deus é o Deus que age com graça e misericórdia para com todos aqueles que se voltam para Ele com o coração sincero. Então eu quero dizer que a solução dos sofrimentos humanos, não só os físicos, mas principalmente o sofrimento espiritual e eterno da alma humana, depende da graça de Deus e da fé obediente daqueles que se aproximam de Deus. Então Deus é o Deus da graça, mas Ele espera encontrar pessoas que queiram crer e obedecer a sua voz, que queiram crer e obedecer o seu comando. E aqui nessa noite eu quero perguntar: tem gente aqui que quer obedecer a Deus? Tem gente aqui que crê na graça e no favor de Deus? Aleluia! Então nós vamos entrar assim na presença de Deus, né? Buscando a graça, buscando o favor de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, né? Hoje, essa tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que abalou não somente a estrutura do povo de lá, mas a estrutura de todos os seres humanos aqui no Brasil, de todos os brasileiros, né? Vamos dizer assim, mobilizando as pessoas para ajudar aquele povo. Isso está gerando um despertamento de amor, está gerando um despertamento de empatia, de solidariedade na vida de muitas pessoas. Está mostrando para nós o quão frágeis nós somos. Nós podemos construir belas cidades, prédios maravilhosos, suntuosos, podemos construir patrimônios, mas de repente vem uma enchente e leva tudo. Quantas pessoas tinham fazendas, gado, plantações, hoje não tem mais nada. Quantas pessoas tinham casas, boas casas, casas bem construídas, hoje não tem mais nada. Os irmãos conseguem entender o quão frágeis nós somos? Nós precisamos depender de Deus. Hoje, o que essas situações estão falando para nós? O que essas tragédias estão falando para nós? Que nós precisamos depender de Deus, que nós precisamos andar em amizade com Deus, que nós precisamos andar em concordância com Deus. Não adianta você ter riquezas desse mundo,
Não adianta você ter patrimônios nesse mundo, não adianta você ter poder proveniente das coisas materiais desse mundo, se você não está andando com Deus. De repente, você pode perder tudo, porque quem comanda as coisas aqui na terra ainda é Deus. Amém, irmãos? É Deus. É Deus que faz chover, é Deus que para a chuva. Sim ou não? Nós temos como controlar a chuva, irmãos? Não, eu vou agora mandar parar de chover e vai parar. Nós não temos esse poder, né? Então só Deus pode fazer parar a chuva, como só Deus pode fazer a chuva cair sobre a terra. E os cientistas, os astrônomos, os estudiosos, né, os biólogos, aqueles que estudam o clima ficam perdidos. Por quê? Porque quando Deus quer, não existe nada que o homem possa fazer para impedir aquilo que Deus quer que aconteça. Então que nós possamos estar atentos, que o nosso coração possa se despertar nesse tempo, para que nós possamos colocar a nossa fé, a nossa atenção no Senhor. Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o juiz de toda a terra, Ele julga com perfeição e com justiça a todas as pessoas que habitam sobre a terra. Então nesse momento eu quero que você fique em pé. Nós vamos adorar ao Senhor com cânticos espirituais, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor neste lugar. Aleluia. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido neste lugar. Vem, esta é a hora da adoração. Vem como estás.